metade homem, metade cavalo. Durante milhares de anos, criaturas chamadas centauros habitaram as histórias da Grécia Antiga. Alguns eram violentos e selvagens, outros se tornaram mestres de heróis lendários. Mas afinal, de onde surgiu essa criatura tão estranha? Eu sou Ivan Lucas e você está no Folclores e Lendas pelo Mundo. Os centauros são uma das criaturas mais fascinantes da mitologia grega. Eles possuem o corpo de um cavalo e o torso de um homem, metade animal, metade humano. Nos mitos antigos, essas criaturas viviam principalmente nas montanhas da Tessália, uma região da Grécia conhecida por suas florestas densas e terrenos selvagens. A maioria deles era descrita como violenta, impulsiva e dominada pelos instintos. Mas, curiosamente, nem todos os centauros eram assim. E um deles se tornaria o mentor de alguns dos maiores heróis da mitologia grega. A história dos centauros começa com um personagem extremamente estranho da mitologia, o rei chamado Ixion. Ixion era conhecido por sua arrogância e falta de respeito pelos deuses. Segundo o mito, ele tentou seduzir ninguém menos que Hera, a própria esposa de Zeus. Como punição, Zeus criou uma armadilha. Ele moldou uma nuvem chamada de Néfele, com a aparência de sua esposa, e deixou que Ixion fosse enganado. Dessa união absurda entre o homem e a nuvem, nasceu um ser chamado Centauro. Mais tarde, esse ser teria descendentes, ao cruzar com éguas selvagens, dando origem à raça dos centauros, que passaram a habitar as montanhas da Grécia. Desde o início, portanto, a origem dessas criaturas já era vista como algo caótico e fora da ordem natural. Nos mitos gregos, os centauros geralmente representam o conflito entre duas forças, a razão humana e os instintos animais. Eles eram conhecidos por beber em excesso, agir com violência e muitas vezes perder completamente o controle. Por isso, nas histórias gregas, os centauros simbolizavam o perigo de quando os impulsos humanos dominam a razão. Alguns centauros ficaram particularmente conhecidos nas histórias gregas. Um deles foi Nesso. Nesso tentou sequestrar a esposa do herói Héracles, Dejanira, enquanto atravessava um rio. Héracles, então, o matou com uma flecha envenenada. Antes de morrer, Nesso se vingou. Ele enganou a esposa de Héracles, dizendo que seu sangue garantiria o amor dele. Anos depois, ela acreditou e entregou ao herói uma túnica com aquele sangue, mas estava envenenado. Ao vestir, a dor foi imediata, e assim, mesmo morto. Nesso destruiu um dos maiores heróis da mitologia grega. Outro centauro conhecido foi Folo. Diferente da maioria de sua espécie, Folo era hospitaleiro e chegou a receber Héracles em sua casa. No entanto, um acidente envolvendo flechas envenenadas acabou causando sua morte. E há também Eurítion. Foi justamente Eurítion quem iniciou uma das batalhas mais famosas da mitologia grega. Essa batalha ficou conhecida como Centauromaquia. Ela aconteceu durante o casamento do rei Pirítoo. Os centauros foram convidados para a celebração, mas depois de beberem vinho pela primeira vez, um deles, Eurítion, perdeu completamente o controle e tentou sequestrar a noiva, dando início a uma guerra entre humanos e centauros. A luta foi brutal e, no final, os centauros foram derrotados e expulsos da região. Essa história ficou tão famosa que cenas da Centauromaquia foram esculpidas em templos gregos, representando o conflito entre civilização e barbárie. E agora, só um recadinho. Se você está gostando dessa história, deixe o seu like e toque no botão hypar.
Isso ajuda o nosso canal a continuar explorando mitos, lendas e histórias fascinantes de diferentes culturas do mundo. Agora, de volta ao vídeo. Mas existe uma teoria interessante. Alguns historiadores acreditam que o mito dos centauros pode ter surgido a partir de encontros com povos nômades das estepes, como os guerreiros citas e sármatas. Esses povos eram mestres da cavalaria. Eles passavam praticamente toda a vida montados em cavalos. Para pessoas que nunca tinham visto guerreiros montados, a visão poderia parecer quase sobrenatural, como se homem e cavalo fossem uma única criatura. É possível que encontros como esses tenham ajudado a inspirar a imagem mítica dos centauros. Mas entre todas essas criaturas selvagens, existia um centauro completamente diferente. Seu nome era Quiron. Quiron não era violento. Ele era sábio, paciente e profundamente respeitado tanto por deuses quanto por humanos. Enquanto os outros centauros representavam instinto e descontrole, Quiron representava conhecimento. E sua origem também era diferente de todos os outros. Quiron era filho de Cronos e da ninfa Filira. Segundo o mito, Cronos se apaixonou por Filira. Mas havia um problema. Ele já era casado com Reia. Para evitar ser descoberto, Cronos se transformou em um cavalo. E foi assim que encontrou a ninfa. Dessa união nasceu Quiron, metade homem, metade cavalo. Mas, diferente dos outros centauros, ele não veio da mesma linhagem. E talvez seja exatamente por isso que ele nunca foi como eles. Quiron se tornou um dos maiores professores da mitologia grega. Entre seus alunos estavam heróis lendários como Aquiles, Jasão e também Asclépio. Ele ensinava medicina, estratégia, música e filosofia. Quiron era visto como o exemplo de que sabedoria pode dominar os instintos, mas sua história também teria um final trágico. Mesmo sendo imortal, Quiron acabou sendo ferido por uma flecha envenenada de Héracles. A flecha estava coberta com o veneno mortal da hidra. O ferimento nunca cicatrizava, e como ele era imortal, também não podia morrer. Preso em sofrimento eterno, Quiron acabou abrindo mão de sua própria imortalidade. Zeus, então, decidiu honrar o centauro sábio de uma forma especial. Segundo algumas tradições, Quiron foi colocado entre as estrelas, associado às constelações Sagitários e Centauros. Assim, o centauro sábio permaneceria eternamente no céu, observando o mundo, que ajudou a ensinar. Mesmo milhares de anos depois, os centauros continuam aparecendo em histórias modernas. Eles aparecem em filmes, livros e jogos. Em Harry Potter, os centauros vivem na Floresta Proibida e são retratados como seres sábios, ligados às estrelas e ao destino. Eles evitam o contato com humanos e demonstram um profundo respeito pelas leis do universo, reforçando a imagem de criaturas contemplativas e misteriosas. Já em As Crônicas de Nárnia, os centauros são retratados como nobres guerreiros e conselheiros leais que lutam ao lado do bem e defendem o reino. Eles unem força e sabedoria, sendo também observadores das estrelas e símbolos de honra, coragem e justiça dentro da história. No game God of War, criaturas inspiradas nos centauros aparecem de forma mais brutal e monstruosa, enfrentando o protagonista em batalhas intensas. Nessa versão, o lado selvagem e violento é predominante, reforçando a imagem dos centauros como forças caóticas dentro de um mundo marcado pela guerra. Na literatura, ao longo dos séculos, os centauros foram retratados de formas variadas.
ora como criaturas selvagens dominadas pelo instinto, ora como símbolos de sabedoria e conhecimento. A figura também aparece em RPGs, animações e inúmeras obras de fantasia, provando que o fascínio por essas criaturas ainda está longe de acabar. Os centauros não foram as únicas criaturas híbridas criadas pelos gregos. Outros seres também combinavam partes humanas e animais, sempre carregando significados profundos. Um dos mais famosos é o Minotauro. Diferente dos centauros, ele possuía corpo humano e cabeça de touro, uma inversão quase simbólica. Ele habitava o lendário labirinto de Creta, onde acabou sendo derrotado pelo herói Teseu. Outra criatura conhecida são os sátiros. Com pernas de cabra, chifres e comportamento impulsivo, eles eram associados ao deus Dionísio e representavam o excesso, o prazer e a perda de controle. Existem também versões menos conhecidas, como os ictiocentauros, criaturas com parte humana, patas de cavalo e cauda de peixe, uma espécie de centauro marinho, e até mesmo variações, como os bucentauros, que possuíam corpo de touro em vez de cavalo. Todas essas criaturas mostram um padrão claro na mitologia grega. A mistura entre humano e animal não era apenas estética, ela era simbólica, uma forma de representar os conflitos entre razão, instinto e tudo aquilo que existe dentro do próprio ser humano. Os centauros sempre representaram algo profundo na imaginação humana. Eles simbolizam o conflito entre duas forças que existem dentro de todos nós: instinto e razão. Alguns centauros seguiram o caminho do caos, mas outros, como Quiron, mostraram que a sabedoria pode dominar até mesmo nossa natureza mais selvagem. Talvez seja por isso que essas criaturas continuam fascinando pessoas até hoje. Chegamos ao final de mais uma jornada. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o mistério dos centauros, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificação para continuar explorando histórias que atravessam o tempo. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você já conhecia essa história? Ou foi a primeira vez que ouviu sobre a origem dos centauros? E mais importante, qual criatura da mitologia você gostaria de ver aqui no canal? Me conta nos comentários, eu leio todos. Se quiser apoiar ainda mais o canal, você pode usar o botão Hypar, o Valeu Demais, ou fazer parte do nosso clube de membros. Mas de verdade, sua presença aqui já faz toda a diferença. Muito obrigado por caminhar com a gente. Nos vemos no próximo vídeo, aqui em Folclores e Lendas pelo Mundo.